Pare por um instante. Não continue rolando. Respire profundamente antes de ouvir isso. Talvez isso não seja coincidência. Talvez exista um motivo para você ter chegado exatamente aqui, neste momento, enquanto tantas coisas dentro da sua mente ainda parecem pesadas demais para carregar em silêncio. Existe um tipo de cansaço que não vem do corpo. Vem da preocupação constante. Vem da sensação de olhar para a própria vida e perceber que, por mais esforço que exista, algo continua travado. Como se o dinheiro nunca permanecesse. Como se as oportunidades sempre chegassem perto, mas nunca completamente até você. E aos poucos, sem perceber, a mente começa a aceitar a escassez como rotina. A ansiedade vira hábito. A sobrevivência vira identidade. E o mais perigoso é que tudo isso acontece silenciosamente. Mas ouça com atenção. O que você vai ouvir agora não é apenas motivação passageira. Não é frase bonita para aliviar o medo por alguns minutos. Existe algo mais profundo acontecendo aqui. Algo invisível, mas extremamente real. Existe um momento na vida em que tudo parece igual por tempo demais. As contas continuam chegando, as oportunidades parecem atrasadas, os sonhos começam a ser adiados em silêncio. E dentro de você, nasce aquela pergunta que quase ninguém tem coragem de dizer em voz alta: quando será a minha vez? Mas existe uma verdade que poucas pessoas entendem. A realidade financeira não muda primeiro no mundo físico. Ela muda antes, muito antes. Ela muda no invisível. Muda naquilo que você repete internamente todos os dias. Muda na identidade que você sustenta quando ninguém está olhando. Muda nas palavras que você usa contra si mesmo sem perceber. Porque toda escassez prolongada começa primeiro como um estado interno. E toda prosperidade verdadeira também. Talvez o problema nunca tenha sido apenas dinheiro. Talvez exista uma programação silenciosa mantendo você preso ao mesmo ciclo, ao mesmo medo, à mesma tensão emocional. E talvez, apenas talvez, este seja o momento em que algo começa a mudar dentro de você. Então, respire mais uma vez, sem pressa, sem resistência. Porque o que acontece nos próximos minutos pode reorganizar não apenas a forma como você pensa sobre prosperidade, mas a maneira como você se enxerga diante da própria vida. Agora continue comigo, porque existe uma razão pela qual você se sente cansado, mesmo quando o dia ainda nem terminou. E talvez ninguém nunca tenha explicado isso da forma certa para você. Você acha que o problema é apenas a falta de dinheiro, mas talvez seja a identidade silenciosa que você foi obrigado a construir enquanto tentava sobreviver. Pense em quantas vezes você acordou já preocupado. Antes mesmo de colocar os pés no chão, a mente começou a correr. Conta para pagar, mensagem para responder, medo do futuro. A sensação de que está sempre atrasado para a própria vida. E o mais estranho é que, por fora, muita gente continua sorrindo, enquanto por dentro vive em estado constante de tensão emocional. Vamos continuar, porque isso vai mais fundo do que parece. Napoleão Hill, um dos maiores estudiosos da mentalidade de prosperidade da história, passou mais de 20 anos entrevistando homens que construíram riqueza, influência e estabilidade financeira. E depois de estudar milhares de histórias, ele chegou a uma conclusão que mudou completamente a forma como o mundo entende prosperidade. Ele escreveu: tudo o que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. Mas quase ninguém percebe a continuação invisível dessa frase. Porque não basta desejar riqueza, a mente precisa acreditar que é segura para sustentá-la. E é aqui que milhões de pessoas permanecem bloqueadas sem perceber. Você sente vontade de crescer, mas algo dentro de você se contrai quando pensa em ganhar mais dinheiro.
Você ora por prosperidade, mas sente culpa por desejar abundância. Você pede uma nova oportunidade, mas no silêncio da mente continua acreditando que nunca será suficiente. E enquanto isso acontece, a vida inteira começa a ser construída sobre sobrevivência, não sobre expansão, sobre medo, não sobre alinhamento. Talvez você já tenha vivido isso sem perceber. A pessoa recebe um dinheiro extra e logo surge um problema inesperado. Começa um novo projeto e abandona no meio por insegurança. Tem uma boa ideia, mas pensa demais até perder o momento. Não é falta de capacidade, é programação emocional. A própria Bíblia já revelava isso muito antes da psicologia moderna existir. Em Provérbios 23:7 está escrito: porque como imaginou em sua alma, assim ele é. Perceba a profundidade disso. A Escritura não está falando apenas sobre pensamento positivo. Está falando sobre identidade, sobre aquilo que você repete internamente até se tornar realidade emocional. E quando uma pessoa vive anos dizendo: dinheiro é difícil, eu nunca consigo, minha vida não anda, a mente começa a transformar essas palavras em direção. A consciência aceita aquilo como verdade. E sem perceber, a pessoa entra num ciclo invisível de autossabotagem financeira. Talvez seja por isso que você se sente exausto até nos momentos de descanso, porque o corpo descansa, mas a mente continua em alerta, continua tentando sobreviver, continua esperando problema, continua acreditando que prosperidade é algo distante. E agora preste muita atenção nisso, porque o que vem a seguir pode fazer você enxergar porque algumas pessoas continuam presas aos mesmos ciclos durante anos, enquanto outras começam silenciosamente a mudar toda a direção da própria vida. Se essa mensagem já começou a tocar algo dentro de você, se inscreva no canal, ative o sininho e antes de fazermos a oração, faça esse pequeno ato de alinhamento. Eu estou reconstruindo minha identidade. Isso fortalece mentalmente aquilo que sua consciência começa a aceitar agora. E talvez seja exatamente aqui que tudo comece a fazer sentido pela primeira vez. Porque durante muitos anos ensinaram você a buscar prosperidade apenas do lado de fora. Trabalhe mais, corra mais, aguente mais pressão, sacrifique mais tempo, como se riqueza fosse apenas resultado de esforço extremo e sofrimento constante. Pense comigo, porque existe uma verdade silenciosa que quase ninguém percebe. Primeiro acontece internamente, primeiro acontece espiritualmente, primeiro acontece na identidade, só depois a realidade começa a responder externamente. A Bíblia já revelava isso muito antes da neurociência moderna estudar comportamento humano. Em Romanos 12:2 está escrito: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Perceba a profundidade disso. A Escritura não fala apenas sobre religião, ela fala sobre reprogramação mental, sobre transformação de consciência, sobre romper padrões invisíveis que controlam emoções, decisões e resultados financeiros sem que a pessoa perceba. E talvez você tenha vivido isso por anos. A pessoa trabalha o mês inteiro, recebe, e mesmo assim sente medo constante, não consegue relaxar, não consegue acreditar que a vida pode melhorar de forma estável. O corpo está sentado no sofá, mas a mente continua em sobrevivência. Napoleon Hill compreendeu quando avaliou sua própria vida. Ele nasceu em uma família extremamente pobre e começou sua trajetória como jornalista. Depois de entrevistar empresários como Andrew Carnegie, Hill percebeu que existia um padrão invisível ligando prosperidade, pensamento e identidade. Não era apenas sobre dinheiro, era sobre estado mental. Ele escreveu em Pense e Enriqueça. O ponto de partida de toda realização é o desejo, mas existe uma camada mais profunda nisso.
O desejo sozinho não transforma ninguém. O que transforma é aquilo que a mente aceita como possível sustentar. E aqui entra algo que pode mudar completamente sua visão sobre a abundância financeira. A neurociência chama isso de neuroassociação. Seu cérebro cria conexões emocionais baseadas na repetição. Se durante anos você associou dinheiro a medo, dívida, pressão, discussão, humilhação ou instabilidade, sua mente começa a interpretar prosperidade como ameaça. E então acontece algo silencioso. Toda vez que surge uma oportunidade de crescimento, você hesita, adia, se sabota, não porque seja incapaz, mas porque a consciência foi condicionada à sobrevivência. Talvez você conheça alguém assim, ou talvez seja você. A pessoa sonha em crescer, mas sente culpa quando pensa em prosperar. Quer abrir um negócio, mas trava antes de começar. Ora pedindo abundância, mas no íntimo acredita que riqueza afasta a espiritualidade. E enquanto isso, continua presa ao mesmo padrão emocional todos os meses. A mesma ansiedade, o mesmo medo ao olhar a conta bancária, a mesma sensação de esforço sem expansão. Mas preste atenção nisso, porque é aqui que algo poderoso começa a mudar. E se sua vida financeira não estiver bloqueada? E se ela estiver apenas esperando um novo comando interno? E se aquilo que você chama de atraso for apenas um período de alinhamento invisível? Porque toda transformação verdadeira começa silenciosamente. Primeiro na mente, depois na identidade, depois no posicionamento emocional e só então no mundo físico. Existe uma razão pela qual você está ouvindo essas palavras agora. Talvez sua consciência esteja começando a despertar para algo que sempre esteve aí, esperando você perceber. Então continue comigo até o final, porque o próximo passo dessa reconstrução interior pode revelar por que algumas pessoas permanecem décadas na escassez, enquanto outras começam a ativar uma frequência completamente diferente de prosperidade, paz e expansão consciente. Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários: minha mente está sendo renovada. E se essa energia fez sentido dentro de você, deixe seu like para fortalecer essa corrente de abundância consciente. Então, por alguns instantes, pare de tentar controlar tudo. Respire profundamente. Solte o ar lentamente. Relaxe os ombros. Existe uma tensão silenciosa que muitas pessoas carregam todos os dias quando pensam em dinheiro, prosperidade e futuro. Uma pressão constante no peito, uma ansiedade que aparece quando o celular toca, quando a conta vence, quando o mercado aumenta, quando o saldo diminui. E o mais perigoso é que depois de um tempo, a mente começa a acreditar que viver assim é normal. Mas não é. Você não nasceu para viver em estado permanente de sobrevivência. E agora continue comigo, porque talvez o que você precise agora não seja correr mais. Talvez seja desacelerar para ouvir aquilo que sua consciência vem tentando mostrar há muito tempo. Nada precisa ser resolvido neste instante. Você pode descansar por alguns momentos. Você pode permitir que sua mente saia desse estado constante de alerta. Porque enquanto o corpo permanece tenso, a identidade continua presa à escassez. E uma mente cansada não consegue sustentar a expansão. Napoleon Hill dizia que o subconsciente aceita como verdade tudo aquilo que é repetido com emoção. Pense no impacto disso. Se durante anos você repetiu frases como "eu nunca consigo", "minha vida não anda", "dinheiro só traz preocupação", sua consciência começou a organizar sua realidade ao redor dessas palavras. Não como castigo, mas como programação. E talvez seja por isso que tantas pessoas trabalham duro e ainda assim sentem que algo continua bloqueado. O esforço existe, mas a identidade ainda está desalinhada. A Bíblia mostra algo semelhante em Jó 3:25.
Aquilo que temi me sobreveio. Perceba, o medo sustentado internamente também cria direção. A preocupação constante não afeta apenas emoções, ela molda decisões, postura, energia, percepção e comportamento. A pessoa começa a esperar problemas antes mesmo que eles aconteçam. Abre o aplicativo do banco já sentindo tensão. Recebe uma oportunidade, mas imediatamente pensa no que pode dar errado. Quer crescer, mas teme não conseguir sustentar e, sem perceber, continua alimentando o mesmo ciclo emocional. Agora pense comigo. Permita que essas palavras encontrem um espaço dentro de você, não como frases bonitas, mas como um novo comando interno, porque prosperidade não começa no bolso, começa na consciência, começa no momento em que você para de negociar com a escassez emocional que carregou por tanto tempo. Talvez você tenha aprendido que desejar abundância era egoísmo. Talvez tenha crescido ouvindo que prosperidade era para poucos. Talvez tenha visto pessoas associarem dinheiro a dor, conflito e sofrimento. E então, sem perceber, uma parte sua começou a rejeitar crescimento para continuar emocionalmente segura. Mas ouça isso com atenção. Não existe culpa em desejar uma vida próspera. Não existe culpa em querer estabilidade, paz, conforto e liberdade. A prosperidade consciente não afasta espiritualidade. Ela amplia possibilidades, ela permite generosidade, ela traz dignidade emocional. Se você ainda está aqui ouvindo estas palavras, talvez exista algo que precisava ser compreendido neste momento da sua vida. Nem toda mensagem chega por acaso. Algumas chegam como resposta silenciosa para perguntas que você faz antes de dormir. Por que tudo parece travado? Por que eu me esforço tanto e continuo cansado? Quando minha vida finalmente vai mudar? E talvez a resposta não esteja apenas fora, talvez ela esteja no estado interno que você sustentou até aqui. Então, leia essa oração comigo. Não apenas como palavras soltas, mas como uma decisão interna. Como alguém que escolhe interromper a mentalidade de escassez e começar uma reconstrução silenciosa da própria vida. E se algo dentro de você já começou a mudar enquanto ouvia esta mensagem, se inscreva no canal, compartilhe, para fortalecer essa corrente de prosperidade, alinhamento e renovação interior. Porque o que você está ativando agora pode revelar uma verdade que poucas pessoas conseguem perceber sobre a origem real dos bloqueios financeiros. Respire lentamente e solte o ar devagar. Repita quantas vezes precisar. Quando sentir seu corpo relaxado, ore, sentindo cada palavra. Pai, hoje eu escolho sair da escassez emocional, do medo constante e da mentalidade de sobrevivência. Renova minha mente, fortalece minha fé e reorganiza tudo aquilo que está desalinhado dentro de mim. Eu libero a ansiedade financeira, a culpa por desejar prosperidade e todos os pensamentos que me mantiveram preso aos mesmos ciclos por tanto tempo. E no lugar disso, eu recebo paz, clareza, direção, sabedoria e abundância consciente. Que minhas palavras deixem de alimentar o medo e passem a sustentar esperança, equilíbrio e expansão. Eu creio que a transformação começa primeiro dentro de mim e depois se manifesta na minha realidade. Que assim seja, assim se faça. Agora vamos continuar, porque o que acontece neste momento não é apenas motivação, é reposicionamento interno. Existe uma diferença profunda entre tentar mudar de vida e começar a mudar a identidade que sustenta essa vida. Muitas pessoas passam anos buscando mais dinheiro, mais oportunidades, mais crescimento, mas continuam carregando a mesma mentalidade de escassez dentro de si. E então nada permanece, tudo parece escapar, porque a consciência ainda está programada para sobreviver, não para sustentar a abundância.
Napoleon Hill dizia que a repetição emocional cria crença, e a crença cria direção. Foi exatamente isso que ele observou ao estudar homens que saíram da pobreza e construíram riqueza consciente. Eles não mudaram apenas o bolso, mudaram primeiro a maneira como se enxergavam. E talvez seja isso que sua vida esteja pedindo agora, não apenas mais esforço, mas uma nova identidade financeira, porque enquanto você continuar se vendo como alguém preso, limitado ou incapaz, sua mente continuará organizando sua realidade ao redor dessa imagem. Por isso, neste instante, não apenas escute, permita que cada palavra encontre espaço dentro de você. Feche os olhos se puder, solte o ar lentamente e comece silenciosamente a liberar aquilo que já não pertence mais à sua nova consciência. Eu libero a mentalidade de escassez. Eu libero o medo constante de faltar. Eu libero a crença de que prosperidade exige sofrimento. Eu libero o hábito de esperar sempre o pior. Porque muitas pessoas vivem assim sem perceber. Recebem uma notícia boa e imediatamente procuram o problema escondido nela. Ganham uma oportunidade e já imaginam perder tudo depois. Isso não é prudência. Isso é sobrevivência emocional. Agora permita que algo novo comece a se reorganizar. Eu reconheço minha capacidade de crescer. Eu reconheço minha maturidade emocional para lidar com prosperidade. Eu reconheço que não preciso mais me diminuir para me sentir aceito. Agora pense comigo, porque talvez ninguém tenha dito isso claramente para você antes. Não existe virtude em permanecer pequeno. A Bíblia diz em Deuteronômio 8:18, antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirir riquezas. Perceba, a prosperidade consciente não é condenada. Ela é direcionada, ela é responsabilidade, ela é expansão alinhada. E quando essa verdade entra na consciência, algo começa a mudar silenciosamente. A pessoa para de olhar o sucesso dos outros com comparação e começa a enxergar possibilidade. Para de sentir culpa ao desejar estabilidade. Para de acreditar que nasceu apenas para pagar contas e sobreviver até o próximo mês. Porque a identidade de riqueza não grita, não ostenta, não vive em desespero. Ela sustenta paz, sustenta clareza, sustenta direção. Então declare isso internamente comigo agora. Eu declaro estabilidade financeira crescente. Eu declaro equilíbrio emocional diante do dinheiro. Eu declaro novas oportunidades alinhadas com minha vida. Eu declaro abundância consciente e sustentável. E perceba a diferença, você não está implorando, está direcionando sua consciência em uma nova frequência de prosperidade e reconstrução interior. Agora vem a parte que muitas pessoas nunca conseguem permitir a si mesmas, permitir receber, porque existem pessoas que até trabalham muito, mas no fundo ainda acreditam que não merecem viver bem. Então, diga internamente: eu permito prosperidade limpa na minha vida. Eu permito expansão sem culpa. Eu permito viver com paz, dignidade e abundância. Eu permito que o dinheiro encontre estabilidade em mim, porque quando a identidade muda, as decisões mudam. E quando as decisões mudam, a realidade começa lentamente a responder. Se algo dentro de você começou a despertar enquanto ouvia essas palavras, se inscreva no canal, ative o sininho e escreva nos comentários: eu estou pronto para sustentar. E se essa ativação está fazendo sentido para a sua alma, deixe seu like para fortalecer essa corrente de alinhamento, prosperidade e transformação silenciosa. Porque daqui a pouco você vai entender por que algumas pessoas conseguem manter riqueza com tranquilidade, enquanto outras continuam vivendo em ciclos repetitivos de perda e escassez emocional. Agora, não tente imaginar excesso.
Não tente visualizar luxo distante, ostentação ou uma vida irreal. A verdadeira prosperidade que transforma a mente não começa em imagens exageradas. Ela começa em paz, em estabilidade, em silêncio emocional. Então, respire profundamente e permita que sua consciência veja uma nova realidade de forma simples, mas profundamente poderosa. Porque talvez o que sua alma mais deseje não seja riqueza extravagante. Talvez seja finalmente descansar sem medo. Imagine acordar pela manhã sem aquela pressão imediata no peito, sem pegar o celular já esperando o problema, sem sentir ansiedade antes mesmo do dia começar. Você levanta com calma, respira com tranquilidade. Existe ordem dentro de você. E pela primeira vez em muito tempo, sua mente não está em guerra constante com o futuro. Agora visualize algo simples, mas transformador. Você abre sua conta bancária sem tensão emocional, sem aquele frio no estômago, sem evitar olhar os números por medo do que vai encontrar. Existe serenidade, existe clareza, existe controle emocional. Porque prosperidade consciente não é apenas ganhar dinheiro, é conseguir permanecer em paz enquanto administra a própria vida. Napoleon Hill observou isso em homens que construíram riqueza sustentável. Eles não viviam apenas atrás de mais dinheiro, eles cultivavam estabilidade mental. Aprendiam a tomar decisões sem desespero. E talvez seja exatamente isso que esteja faltando para muitas pessoas hoje. Não mais esforço, mas uma nova relação emocional com prosperidade. Porque uma mente cansada toma decisões impulsivas. Uma consciência alinhada sustenta crescimento com maturidade. A Bíblia revela algo profundo sobre isso em Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos. Perceba, antes da abundância externa, existe uma paz interna que protege a mente da ansiedade constante. E talvez seja isso que você esteja começando a sentir agora. Não euforia, não empolgação vazia, mas uma sensação silenciosa de reorganização interior. Visualize-se pagando suas contas com tranquilidade, sem desespero, sem sensação de sufocamento. Você honra seus compromissos e continua em paz. Visualize-se entrando em um mercado sem precisar calcular cada item com medo constante. Visualize-se conseguindo ajudar alguém que ama, sem sentir que isso vai destruir sua própria estabilidade. Talvez um filho, talvez seus pais, talvez alguém que um dia esteve ao seu lado quando ninguém mais estava. Isso é prosperidade verdadeira, não aparência, não status, sustentação emocional. Agora imagine a noite chegando. E pela primeira vez em muito tempo, você consegue deitar sem criar cenários negativos na mente, sem revisar dívidas antes de dormir, sem aquela sensação de que algo ruim pode acontecer a qualquer momento. Seu corpo relaxa, sua respiração desacelera. Existe confiança silenciosa dentro de você, porque a identidade que sustenta a abundância não vive em alerta constante. E talvez seja isso que o mundo nunca explicou corretamente. Prosperidade não é sobre parecer rico, é sobre não viver mais dominado pelo medo, é sobre ter clareza para decidir, maturidade para administrar e equilíbrio para permanecer firme mesmo enquanto cresce. A verdadeira riqueza não grita, ela estabiliza. Então continue respirando profundamente. Porque enquanto você visualiza essa nova realidade, sua mente começa lentamente a aceitar que ela é possível. E aquilo que a consciência aceita começa a influenciar emoções, decisões e direção de vida. É assim que a transformação silenciosa começa. Agora apenas permaneça em silêncio por alguns instantes, sem tentar entender tudo racionalmente. Porque algo começou a se reorganizar dentro de você. Talvez ainda não exista uma mudança visível do lado de fora. Talvez as circunstâncias ainda pareçam as mesmas.
Mas quem desperta internamente já não consegue permanecer exatamente igual. E é assim que toda transformação verdadeira começa, silenciosamente. Napoleon Hill escreveu que toda realização nasce duas vezes, primeiro na mente, depois na realidade física, e talvez seja isso que esteja acontecendo agora. Primeiro aconteceu dentro, primeiro aconteceu no invisível, primeiro aconteceu no campo da consciência, da identidade e da fé aplicada. Porque prosperidade não nasce no dinheiro. Nasce no estado interno que sustenta decisões diferentes, emoções diferentes e uma nova percepção sobre a própria vida. A Bíblia confirma isso em Hebreus 11:1. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Perceba a profundidade dessa passagem. O invisível não significa inexistente, significa apenas que ainda está em processo de manifestação. E talvez muitas pessoas desistam cedo demais porque querem provas imediatas para continuar acreditando. Mas as mudanças mais profundas começam antes de serem vistas. Pense em alguém que planta uma semente. Nos primeiros dias, aparentemente nada acontece. O solo continua igual. A superfície parece imóvel, mas por baixo da terra existe movimento, existe preparação, existe crescimento silencioso. E talvez sua vida esteja exatamente nesse ponto agora. Algo está criando raiz antes de aparecer externamente. Algo está sendo alinhado antes de se tornar visível. Então coloque a mão sobre o coração se puder e apenas reconheça isso internamente. Algo foi reorganizado. Talvez tenha sido sua forma de enxergar dinheiro. Talvez sua relação emocional com prosperidade. Talvez a culpa silenciosa que você carregava ao desejar uma vida melhor. Talvez o medo constante de crescer e não conseguir sustentar. Algo começou a sair do lugar. E quando a consciência muda, o comportamento começa lentamente a acompanhar, mesmo que você ainda não veja completamente. Está em movimento quando sua mente começa a reagir diferente diante dos problemas. Está em movimento quando você percebe que já não quer mais alimentar pensamentos de derrota. Está em movimento quando a ansiedade perde força e a clareza começa a aparecer. Pequenas decisões mudam destinos inteiros, e quase sempre isso começa em silêncio. Está sustentado, não como empolgação passageira, não como motivação de alguns minutos, mas como uma nova estrutura emocional sendo construída dentro de você. Porque a identidade de prosperidade consciente não vive apenas de momentos intensos. Ela aprende permanência, aprende equilíbrio, aprende maturidade financeira e espiritual. E talvez, pela primeira vez em muito tempo, você esteja começando a sentir isso. O invisível já começou, mesmo quando ninguém percebe, mesmo quando o mundo ainda parece igual, mesmo quando os resultados ainda estão se aproximando lentamente, porque fé verdadeira não é ansiedade tentando acelerar o tempo. Fé é permanecer alinhado enquanto a realidade se reorganiza. E quando você terminar este vídeo, não volte imediatamente para o ruído do mundo. Permaneça alguns minutos em silêncio. Observe sua respiração, observe sua mente, observe o que mudou dentro de você. Porque aquilo que você sustenta internamente começa, cedo ou tarde, a buscar expressão na vida real. Se essa oração guiada tocou algo profundo na sua consciência, escreva nos comentários. O invisível já começou. Escreva como quem assume uma nova posição interna. E se você deseja continuar fortalecendo sua mentalidade próspera, sua fé aplicada e sua reconstrução emocional, deixe seu like e permaneça neste espaço. Porque cada vez que você volta para esse ambiente, você reforça a identidade que está aprendendo a sustentar. E agora, antes de sair deste vídeo, existe algo importante que você precisa entender.
A mente humana é moldada pela repetição, pela emoção e pela palavra declarada. Napoleon Hill ensinava que pensamentos carregados de emoção se tornam comandos para o subconsciente. E talvez seja exatamente por isso que tantas pessoas continuam presas aos mesmos ciclos durante anos. Porque repetem diariamente palavras de derrota sem perceber. Minha vida não anda. Nada dá certo para mim. Eu nunca consigo. Aos poucos, a consciência aceita essas frases como identidade. Mas hoje, algo diferente aconteceu aqui. Você não apenas ouviu uma mensagem, você atravessou uma ativação emocional. Você começou a reorganizar a forma como sua mente responde à prosperidade, ao dinheiro, à abundância e à própria vida. E quando a identidade muda, as palavras também precisam mudar. A Bíblia diz em Provérbios 18, 21, a morte e a vida estão no poder da língua. Perceba a profundidade disso. A palavra não é apenas som. A palavra direciona a emoção direciona comportamento, e o comportamento, repetido ao longo do tempo, constrói realidade. É por isso que tantas pessoas vivem aprisionadas em tensão constante, sem entender que estão reforçando internamente a própria escassez todos os dias. Então não termine este momento em silêncio automático. Faça deste instante um marco interno, uma decisão consciente. Talvez pareça simples escrever uma frase nos comentários, mas não é apenas um comentário. É posicionamento, é decreto emocional. É um sinal para sua mente de que você escolheu sair da identidade de sobrevivência e começar uma reconstrução consciente da própria vida. Escreva lentamente, com presença, como quem assume uma nova direção interna. Declare: eu sustento riqueza com consciência. Não escreva por impulso. Escreva como quem decide parar de negociar com o medo, com a culpa e com a escassez emocional que carregou por tanto tempo. Porque talvez o maior bloqueio nunca tenha sido falta de oportunidade. Talvez tenha sido a repetição silenciosa de uma identidade limitada. E quando isso muda, pequenas coisas começam a acontecer no dia a dia. A mente desacelera. As decisões ficam mais claras. A ansiedade perde força. Você para de reagir a tudo com medo. Começa a enxergar possibilidades onde antes só via pressão. E aos poucos, a realidade começa a acompanhar a nova consciência. Talvez amanhã você acorde diferente. Talvez ainda existam contas, desafios e responsabilidades. Mas algo dentro de você já não estará igual, porque o invisível já começou, está alinhado, está em movimento, está sustentado. E se você sentiu paz ouvindo esta oração guiada, permaneça neste ambiente. Volte para os próximos vídeos. Cada mensagem aqui foi criada para fortalecer sua identidade financeira, sua reprogramação mental, sua fé aplicada e sua prosperidade consciente. Não espere a dúvida voltar para alimentar sua mente novamente. Continue fortalecendo a nova versão de si mesmo antes que os antigos padrões tentem reassumir espaço. Então escreva agora nos comentários: está alinhado. E se essa mensagem encontrou o momento exato da sua vida, se inscreva no canal, ative o sininho e caminhe conosco nos próximos vídeos. Porque existe uma diferença entre assistir conteúdos aleatórios e permanecer em um ambiente que fortalece diariamente sua consciência de abundância, equilíbrio emocional e reconstrução interior.